Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Alexandre Lima. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a tolerância, que a Ritalina, o medicamento cloridrato de metilfenidato, Ritalina, causa no organismo. Eu vou dar o meu depoimento. Eu sou uma pessoa que fez uso desse medicamento da Ritalina por mais de 6 anos e eu parei de usar já faz 7 anos que eu parei de usar. Então eu fiz uso da Ritalina por 6 anos e estou há 7 anos sem usar a Ritalina. Foi no ano de 2010 que eu comecei a fazer uso, parei em 2016, hoje eu estou gravando esse vídeo no ano de 2023 que eu estou gravando esse vídeo, e vou dizer, eu já gravei um vídeo falando que a Ritalina ela não vicia, né? Que eu não me sentia assim dependente químico, dependente físico ou psicológico da Ritalina, tá? Eu já gravei um vídeo falando sobre isso. Posso até deixar o link aqui desse vídeo para vocês revisarem, ou quem ainda não assistir aí para saber sobre esse assunto, né? Mas hoje eu vou falar sobre a tolerância. O assunto hoje é tolerância. Pessoal, tolerância é a sensação de que você precisa cada vez aumentar a dose para ter o mesmo efeito do medicamento. Vou explicar dando um exemplo. Vou dar um exemplo que o exemplo por si só ele já vai explicar o que é essa tal tolerância. Eu, quando comecei a fazer uso da Ritalina, eu tomava um comprimido por dia, um comprimido de 10 miligramas, né? Na verdade, a médica havia receitado 2 comprimidos de 10 miligramas. Porém, eu achei muito forte, eu tomava apenas um. Isso quando eu comecei, lá no ano de 2010. Passado-se um mês, eu já estava tomando os 2 comprimidos que a médica havia receitado. Eu já estava podendo tomar os dois comprimidos. O meu organismo ele já estava suportando, né? Já estava suportando 20 gramas de 2 comprimidos de 10 miligramas, 20 gramas de cloridrato de metilfenidato, a Ritalina. E tudo bem. Com relação ao efeito, então eu estava tomando não por vício, não por abstinência, eu estava aumentando a dose, não, era para simplesmente manter o mesmo efeito, porque para manter o mesmo estado de concentração, o mesmo estado de atenção, concentração, controlar a hiperatividade, eu estava para manter a mesma coisa, eu tive que aumentar a dose. Por quê? Porque se eu tomasse apenas um comprimido, depois de eu não fazia o mesmo efeito que fazia no começo. Tá entendendo? Não sei se foi o suficiente. Eu sou meio enrolado para explicar as coisas. Sou meio assim não sou assim muito organizado para explicar. Não sei se vocês conseguiram entender. Mas é isso que a Ritalina causa. Você precisa estar constantemente aumentando a dose para manter o mesmo efeito. Conforme vai passando o tempo, você precisa aumentar a dose para manter o mesmo efeito. Porque se você não aumentar, você não tem a mesma sensação que o medicamento causa, né? De concentração, atenção. Você não consegue, não fica com o mesmo foco, né? Então, eu precisava sempre estar aumentando a dose. Então, a médica, no início, lá em 2010, ela receitou 2 comprimidos por dia, mas como eu falei, por minha conta, por minha opção, eu estava fazendo uso de somente um comprimido por dia nesse primeiro mês, e no segundo mês eu já aumentei para 2 comprimidos, que era a dose que a médica havia passado, né? E aí depois de um tempo, quando foi o retorno com a médica, ela perguntou como que eu tava, fez a avaliação, né? Tá passando um carro de som aqui na rua. Desculpe pelos barulhos externos aí. Foi até por isso que eu escolhi gravar aqui nesse lugar que é mais tranquilo, mas mesmo assim
Tem alguns ruídos externos aqui. Então, nessa avaliação, a médica optou ainda por aumentar, mais uma vez, de 2 comprimidos por dia para 3 comprimidos por dia até o próximo retorno, né? E então, quer dizer, isso já é esperado, tá? Só que isso já é esperado. A Ritalina, ela causa mesmo essa tolerância, você precisar aumentar a dose para ter o mesmo efeito. Mas ela não vicia. Então, quer dizer, a qualquer momento que você quiser parar de fazer uso da Ritalina, você consegue. Eu mesmo fazia interrupções do uso da Ritalina em momentos de férias da escola, finais de semana, dias que não são dias letivos, que não tinha aula, né? Eu optava por não fazer uso da Ritalina, eu optava por não ficar fazendo uso desse medicamento, né? E até para o corpo dar uma recuperada também, para o corpo reagir e diminuir também essa tolerância, né? Porque senão a tendência da tolerância também é só aumentar, cada vez você precisar tomar mais medicamento, mais uma dosagem maior para manter o mesmo efeito. Então, até por isso que eu fazia algumas interrupções. Inclusive no vídeo anterior aí que eu gravei, né, que eu falei que eu tratei do tema se a Ritalina ela causa dependência, sim ou não. Eu provei para vocês que ela não causa dependência, que eu parei de tomar a Ritalina quando eu bem quis, eu fazia interrupções quando eu bem entendia, e eu parei de tomar a Ritalina porque eu quis, porque eu achei que não precisava mais, entendeu? Então, a Ritalina, ela não... pelo menos esse é o depoimento que eu estou contando, algo que ocorreu comigo. Não sei o seu organismo como vai se comportar, mas comigo foi assim, eu não senti dependência por ela. Inclusive eu vou mostrar de novo uma coisa que eu mostrei no vídeo anterior, vou repetir isso para provar para vocês, ó. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui, ó, são embalagens de Ritalina, né? Estava lacrada, eu abri essa embalagem aqui no vídeo anterior para mostrar, mas essa aqui, ó, ainda está lacrada, tá? Não foi aberta, não foi violada. E a data de fabricação desse medicamento foi fabricado no ano de 2014, com validade até 2015. Peraí, eu vou aproximar mais. Aqui, ó, fabricação 2014, agosto de 2014, validade até julho de 2015, e hoje estamos no ano de 2023 e eu não senti vontade nenhuma de pegar esse medicamento aqui e abrir essa embalagem para fazer uso desse medicamento. Eu não senti vontade nenhuma. Então eu interrompi o meu tratamento porque eu quis, tá? Eu não fiz uso da Ritalina, dessa Ritalina, tá aqui, ó. A embalagem, o produto, a cartela ainda está intacta, não fiz uso dela e nem pretendo fazer, a menos que eu tenha um motivo para fazer o uso da Ritalina. Caso contrário, não vou tomar a Ritalina, entendeu? Então eu não me sinto viciado, não senti dependência química nem psíquica, eu não senti dependência. Eu não senti nenhuma abstinência depois de ter parado de tomar Ritalina. Então é um argumento, se você quiser acreditar. Esse é o meu argumento. Se você quiser acreditar em mim, você acredita, né? Mas eu mesmo não quis fazer uso da Ritalina. E vocês vão falar: mas Alexandre, você pode não ter tomado a Ritalina porque ela venceu. Não, porque algumas vezes eu até tomei Ritalina vencida, né? Porque eu fazia acompanhamento pelo SUS, né? E pelo SUS eu tinha que esperar o dia da consulta. Às vezes faltava, às vezes chegava o dia acabava o medicamento e não chegava o dia da consulta. Às vezes aquele receituário que a médica havia passado, ele acabava
aquela quantidade do receituário acabava e o retorno, não chegava o dia do retorno, eu era obrigado a fazer uso de medicamento que já estava vencido. É errado? É claro que é errado, né? Mas eu não ficava sem tomar, né? Por exemplo, a médica passava... Eu fiz vários retornos com essa médica, E às vezes ela me passava um receituário para 2 meses, me dava uma receita com uma quantidade para 2 meses, e eu só conseguia agendar na rede SUS, eu só conseguia agendar o retorno com ela para 4 meses. Então, quer dizer, na hora de fazer o agendamento, só conseguia para 4 meses, ou para 3 meses, ou às vezes, dependendo, a médica não podia atender, e aí eu ficava sem medicamento, né? É onde que, para não interromper o tratamento que eu estava fazendo, eu confesso que algumas vezes eu cheguei a tomar medicamento vencido, sim, tá? Por quê? E, Alexandre, como é que algumas vezes... Como você tinha medicamento vencido, sendo que às vezes faltava medicamento? Não, é que assim, ó... como eu disse, às vezes eu deixava de tomar o medicamento porque eu mesmo queria. Eu interrompia o tratamento, às vezes, porque eu queria. Como eu disse, em épocas de... em dias que não eram dias letivos, né? Em dias que, finais de semana, eu não tomava o medicamento, finais de semana, dias de festa, dias de férias. Então ficava lá medicamento que era comprado, porém ficava lá guardado sem fazer uso, porque eu preferia não tomar nesses dias. E aí ficava lá, às vezes sobrava, né? Porque às vezes sobrava na quantidade aí que era para até o período de retorno, né? Às vezes sobrava. E aí eu guardava, deixava lá guardado. Então, quer dizer, eu tinha total controle de como eu fazia uso da Ritalina. Eu tô contando o meu depoimento, não vou garantir para você que com você vai ser a mesma coisa, mas esse é o depoimento que eu tô dando. Tá legal, pessoal? Então hoje eu falei sobre isso daí, sobre a tal da tolerância, fiz uma comparação aí com o vício, né? E contei aí um pouco mais, algum relato aí sobre a Ritalina. Se vocês acham que esse vídeo foi útil, que pode servir para alguém que está fazendo uso da Ritalina, para saber, se vocês acham que foi útil essa informação que eu passei para vocês, deixa um like aí no vídeo, compartilhe o vídeo nos grupos, né? Nos grupos aí de TDAH, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Compartilhe aí para essa informação chegar a outras pessoas, né? E talvez até para os médicos, ao verem o meu depoimento, eles poderem fazer os seus planejamentos aí, fazerem as suas avaliações observando um pouco o lado do paciente, o depoimento de um paciente que viveu isso por muitos anos, né? E é isso aí, pessoal. Um forte abraço para vocês. Meu nome é Alexandre Lima e eu gosto de gravar o vídeo dentro desse carro aqui porque eu me sinto mais à vontade gravando aqui, né? Eu coloco o carro numa praça ou perto de algum outro lugar que não tenha muito movimento, né? Aqui, ó, eu tô aqui perto de uma escola, num lugar que não tem muito movimento. E aí eu gravo o vídeo porque é um lugar que me sinto mais à vontade para falar do assunto. Porque no lugar que eu moro, as pessoas tem muita gente ali que poderia ouvir e não deveria, né? E compartilho o meu ambiente ali, minha moradia com outras pessoas, né? Com meus pais, com outras famílias ali que moram no mesmo quintal. Então eles poderiam ouvir uma coisa que depois eles não iriam entender muito bem. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço pra vocês. Vou encerrando o vídeo por aqui. Agora eu tô encerrando mesmo. Forte abraço pra vocês, pessoal.